China, números que impressionam. Mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Quase 10 milhões de quilômetros quadrados de extensão. A segunda maior economia do mundo. O país está ao lado de parceiros emergentes no grupo conhecido como BRICS. A letra C da sigla tem peso de destaque. A China tem uma posição muito privilegiada no grupo BRICS. Por quê? Porque para a China, ao contrário do que para o Brasil ou para a África do Sul, o grupo BRICS é uma iniciativa de política externa entre muitas outras iniciativas de política externa. Então a China tem, além dos fóruns interregionais, ela tem a Organização de Cooperação de Xangai com parceiros na Ásia, ela negocia nesse momento uma área de livre comércio com os países asiáticos, ela tem a nova Rota da Seda, que é um projeto que vai ter um impacto em termos de comércio e investimento significativo, não apenas para os países da região, mas que tem uma projeção mundial. Os BRICS são uma iniciativa da China. Este protagonismo chinês foi identificado desde o primeiro momento, mas para o embaixador Celso Amorim, ele não foi visto como uma ameaça, e sim como uma oportunidade. O relacionamento com a China foi primeiro percebido como uma maneira de equilibrar o nosso relacionamento com outros países, do ponto de vista político, além das coisas mais imediatas. E nesse sentido tem cumprido esse papel. Agora, é verdade que dentro dos BRICS há um certo desequilíbrio entre a China e os demais. Então a gente também tem que ser capaz de fazer isso não de uma maneira hostil, mas é preciso que essas relações sejam equilibradas. Eu vejo que as coisas têm evoluído de maneira mais ou menos harmônica. Desde a criação do BRICS em 2009 até hoje, o crescimento da China tem sido perceptível até por quem não é especialista. Possivelmente daqui a uns 10, 15 anos será a maior economia do mundo. A emergência econômica, que para isso eles utilizam de quase escravidão. No fundo, você tem uma tensão crescente sobre o que significa a China como uma nova liderança internacional e como é que isso se expressa dentro do bloco, que é os BRICS, mal ou bem, todos os países são dependentes da China do ponto de vista comercial. E a China não depende de nenhum dos outros 4 países. Com a eleição do Trump e com a perspectiva da China assumir um protagonismo, pode tanto fortalecer o bloco ao redor dos interesses chineses, ou ela pode simplesmente desmantelar isso daqui para frente. Mas o fato eu acho que muito mais do que os BRICS como um núcleo que cresce de participação no cenário internacional das decisões, eu vejo muito mais a China despontando nesses próximos anos. Esta importância da China é apontada como decisiva para que o governo Temer não despreze a participação no BRICS. O país asiático está no topo da lista de parceiros comerciais do Brasil, seguido da União Europeia, Estados Unidos e Argentina. O Brasil não pode ignorar países como a China, por exemplo. E é por isso que o presidente Michel Temer foi até a cúpula do G20 na China, com um objetivo bastante específico de se reunir com o presidente Xi Jinping e mostrar que, apesar das diferenças ideológicas, o Brasil não vai abrir mão do capital chinês para se desenvolver. Então, essa é uma dimensão. O governo atual pode ignorar os BRICS, enfraquecer os BRICS, tirar prioridade dos BRICS, como tem tirado prioridade da grande parte das políticas que vinham sendo desenvolvidas no governo anterior, mas não pode ignorar o peso de um país como a China. O empresariado brasileiro tem interesses na China. Não é? É a China que compra o minério de ferro que é produzido pela Vale no Brasil e que tornou a Vale a grande mineradora mundial. É a China que compra toda a produção da nossa soja e o nosso setor do agronegócio hoje se coloca como setor moderno, não é isso? Se coloca como setor exportador que gera recursos e divisas para o país. Esse discurso do empresariado brasileiro, esses setores que se colocam como setores modernos e que trazem hoje, né, ainda crescimento econômico diante de um cenário de crise no Brasil, dependem do mercado chinês.
Este cenário passou a ser, nos últimos meses, cercado de interrogações. Além das incertezas em relação ao Brasil, há também as questões internacionais. A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos provoca uma verdadeira reviravolta nas relações entre as grandes potências mundiais. E a China é o ator principal deste cenário político. A vitória do Trump e os sinais que esse governo dá do que vai ser a sua condução da política externa americana apontam para um confronto econômico com a China. Então, de um lado, eu tenho um confronto econômico com a China e uma concessão de espaço para a Rússia, o que vai desbalancear as relações no interior do grupo BRICS. O futuro da hegemonia dos Estados Unidos depende de como a China vai conseguir atuar. E se a China quer desafiar os Estados Unidos, com certeza ele está fazendo uma política de desafiar os Estados Unidos na Ásia, criando uma hegemonia asiática. Então, de que forma o Trump vai enfrentar a China, isso a ver, mas a gente teve alguma sinalização, provocações, um contato direto com Taiwan, que evidente sempre é uma questão muito sensível para a China. Isso vai ser um grande debate. E o debate não será intenso apenas na relação China-Estados Unidos. Há quem aponte a possibilidade de outras reações à fúria dos investimentos chineses. A crescente presença chinesa nos países de renda média, entre eles os próprios sócios dos BRICS, pode fazer com que os investimentos chineses sejam vistos como uma ameaça, seja pelas populações, seja pela sociedade civil, seja pelas elites desses países, em razão dos seus impactos socioambientais, em razão dos seus impactos em termos de regulação do trabalho, em razão da percepção da desnacionalização dessas economias. Dessa forma, a maior presença chinesa nesses países em termos de investimento pode conduzir, no futuro, ao esgarçamento do próprio grupo BRICS. Entre as iniciativas do grupo capitaneadas pela China está a criação do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS. Esse é o tema do próximo episódio da série.